Pronto, professor, se quiser gravar a partir daqui, Tá gravando já. pronto. O doutor Nazareno me convidou para falar um pouco da minha experiência sobre manejo de gliomas de baixo grau, né? Para quem não me conhece, meu nome é Lucas Alverde Freitas de Albuquerque, eu sou neurocirurgião, trabalho em Fortaleza e me dedico mais para a parte oncológica, mas trabalho também no Hospital do Trauma, no IJF e no Hospital Geral de Fortaleza. Começando sobre a classificação dos gliomas de baixo grau. A classificação dos gliomas ela vem mudando muito ultimamente, né? A classificação que a gente mais usa na nossa prática é a classificação de 2007 e a gente vai ver que depois saiu de 2016 e já estão querendo lançar outra, né? Assim, tá um processo de mudança mais rápido, mais acelerado com o advento dos marcadores moleculares, né? E em 2007 ele era basicamente uma classificação, ele era essencialmente uma classificação morfológica, em que a gente apresentava três tipos: o astrossomo difuso, o oligodendroglioma e o oligoastrocitoma. O oligodendroglioma, a imagem clássica, né, de células de ovo frito, e tinha esses tramas vasculares que a gente chama de tela de galinheiro, né? Em 2016, a nova classificação, ela se baseou essencialmente em dois marcadores, o IDH e o 1P19Q, a codeleção do 1P19Q. E o que é que ela fez? Os gliomas de baixo grau, eles, sendo IDH mutado ou IDH selvagem, eles tinham uma linhagem diferente, eles tinham uma classificação em IDH selvagem, que seria a classificação de pior prognóstico, e o IDH mutado seria dividido em dois grupos, né? As que tinham a codeleção 1P19Q, que seriam os oligodendrogliomas, e os que não tinham essa codeleção, que possuíam, normalmente, também uma perda do ATRX e a mutação do P53. E eles eram os astrostomos difusos verdadeiros, né? Então, seriam essencialmente os gliomas de baixo grau, eles viraram essas três classes, um de bom prognóstico, um de intermediário e um de mau prognóstico. E o oligoastrocitoma, ele ficou mais uma classe morfológica e na classificação da OMS de 2016, propriamente dita, ele já perdeu um pouco o espaço. E continua se evoluindo, né? Após a classificação de 2016, tá vendo os SIMPACTs, né? Os SIMPACTs tal são reuniões em que eles deliberam sobre futuras mudanças. E havia uma perspectiva para a nova classificação do OMS 2020 e agora, por causa da pandemia, talvez 2021, né? E assim, em relação especificamente ao glioma de baixo grau, o que mudaria nessa nova classificação, né? Seria que os IDHs, se eles fossem selvagens e possuíssem características de baixo grau, mais IDH selvagem, eles poderiam ser classificados diretamente como glioblastoma, se possuíssem mutações como o TERT, EGFR e o ganho do cromossomo 7 e a perda do cromossomo 10, mesmo sem nenhuma característica de proliferação microvascular ou necrose. Isso é uma mudança, né? Então, assim, um tumor essencialmente de características de baixo grau, que já seria classificado como glioblastoma. E os IDH mutados, eles também poderiam ser classificados gliomas de alto grau, sem possuir nenhuma característica morfológica de alto grau. Se eles possuírem a mutação CDKN2A/B. Então, assim, e uma coisa interessante é que os gliomas, se fossem IDH mutados, eles nunca serão chamados de glioblastoma. Eles vão ser chamados astrocitoma IDH mutado grau 4. Entendeu? Então, assim, a gente poderia chamar gliomas de alto grau, mesmo tendo características morfológicas de baixo grau. Falar um pouquinho sobre a história natural e a apresentação clínica desses tumores. Esses tumores, eles possuem um nascimento biológico
em que, na verdade, eles não são visíveis. Ele nasceu, mas se você fizer uma ressonância naquela ocasião, ele não será visível. E ele precisa alcançar uma densidade celular estimada em 500 células por milímetro cúbico para começar a ser visível, o que seria seu nascimento radiológico. Depois ele ficaria uma boa parte silenciosa, em que o paciente estaria oligossintomático ou assintomático, e só seriam descobertos caso fosse feito uma ressonância de rastreio, digamos assim, ou então uma ressonância por alguma outra causa. Seriam os gliomas incidentais. Depois eles se tornariam sintomáticos, a grande maior parte das vezes por causa de convulsão, e a história natural deles, eles fatalmente evoluiriam para grau 3, grau 4 e levariam ao óbito. Uma coisa importante, a gente tem que entender muito bem a história natural desses tumores para a gente compreender o racional por trás do tratamento deles. Esses tumores, eles não estão estáveis, eles são tumores que possuem um crescimento em torno de 4 milímetros por ano. E ele cresce de uma forma infiltrativa, invadindo estruturas corticais e principalmente subcorticais, o que leva muitas vezes à perda de função cognitiva, né? A maioria das vezes ele se manifesta por crise convulsiva, varia na literatura entre 80% a 90%, e normalmente a gente são em pacientes jovens, sem ou com déficits discretos, grosseiramente falando, né? A gente não pode classificar como um tumor benigno. Por quê? Porque a gente sabe que eles vão evoluir para um grau maior de malignidade se não forem tratados. Então, assim, talvez fosse mais interessante chamá-los de lesões pré-malignas. A transformação anaplástica deles ocorre em 50% dentro de 5 anos. E quando tem essa transformação maligna, tem que evoluir para déficit e morte, né? Uma coisa interessante sobre gliomas incidentais é que a gente, assim, eles são incidentais, a gente acredita que realmente eles não têm nenhuma forma de sintoma. Mas esse é um estudo interessante em que o autor, ele pegou 15 pacientes com gliomas incidentais e fez uma bateria neurocognitiva. E o que ele constatou? Apenas 3 desses tumores realmente desses pacientes não tinham nenhuma alteração cognitiva, numa avaliação neurocognitiva mais detalhada, né? Daí uma importância de uma avaliação neurocognitiva para esses pacientes. E mostrando que o paciente ele não está bem, né? A gente só não está vendo como ele está evoluindo. Então, assim, a avaliação neurocognitiva é fundamental para a gente avaliar a memória de trabalho, atenção, função executiva, emoção, empatia, cognição social e poder fazer parte do nosso planejamento terapêutico desses pacientes. Alguns dados sobre neuroimagem, né? Eu já falei no início, a ressonância é o exame padrão ouro para vermos esses tumores, né? Principalmente a ressonância em FLAIR ou T2, né? T2 FLAIR ou T2. E o que a gente sabe? Essas imagens, a imagem que nós vemos é apenas uma ponta do iceberg deles. Normalmente, para ser visto, ele precisa ter uma densidade celular acima de 500 células por milímetro cúbico. Então, uma projeção seria que o tumor, na verdade, ele iria em torno de 2 centímetros além do que a gente vê realmente, né, na ressonância. Interessante, baseado nesse conceito que começou a ser difundido, o Palud, em 2010, ele resolveu fazer um estudo biopsiando do centro da lesão, uma série de biópsias estereotáxica, a partir do centro da lesão até em torno de 2 centímetros ou um pouco mais de 2 centímetros da borda do tumor. E o que ele constatou? Baseado na pesquisa de células MIB1, né, do que é de duplicação celular, eles constataram que essas células tumorais estão presentes em média, de 2 centímetros além do tumor, o que corrobora com aquela ideia de estudo de ressonância que eu mostrei anteriormente. Uma coisa fundamental na prática de quem trabalha com glioma é ter noção de que a ressonância é fundamental e que a única forma de estimar verdadeiramente o grau de ressecção é baseado na ressonância.
volume, calculando esse volume, e que o que não é feito na maioria das séries, né? Isso é um cálculo simples, como eu tinha falado, você baixando o DICOM da ressonância, você coloca em qualquer software que calcula isso, como o Miriam para o Windows, o Zirix para a Apple, e você rachoreando, né, a área tumoral, você recebe um volume, e a partir da área do volume da esfera, né, invertendo os fatores, a gente calcula que o diâmetro médio do tumor ele é raiz cúbica de 2 vezes o volume. E calculando, a gente pegando várias imagens do paciente, a gente consegue plotar no gráfico e estimar a velocidade de crescimento do tumor baseado no diâmetro médio do tumor. O que é importante porque é um importante fator prognóstico, como a gente vai ver, né? O que o Paolucci fez? Ele, baseado nesse conceito, ele pegou e calculou essa velocidade de crescimento em 407 pacientes. Ele constatou que o diâmetro médio de expansão estaria em torno de 5,8 milímetros por ano, com a mediana de 3,9 milímetros. E constatou que essa velocidade de crescimento, em uma análise multivariada, ele é um fator independente de prognóstico, tanto se você avaliar ele de forma categórica, ou seja, abaixo de 8 milímetros por ano, ou acima de 8 milímetros por ano, como de uma forma como uma variável contínua, ou seja, a cada 1 milímetro por ano a mais de crescimento, ele representa um fator prognóstico diferente. E o que é que ele meio que estipulou? Que pacientes que têm uma velocidade de crescimento acima de 8 milímetros por ano, eles têm normalmente um comportamento de um glioma de alto grau. E abaixo de 8 milímetros, de baixo grau. E abaixo de 4 milímetros, definitivamente ele vai ter uma evolução mais benéfica, mais benigna, na verdade. E entre 4 e 8 é aquele grupo que você tem que ficar mais atento. E ele avaliou também quais fatores estariam relacionados a uma maior velocidade de crescimento. E o que ele constatou? Vou falar apenas os que tiveram um peso significativo. Captação de contraste, envolvimento do corpo caloso, um volume tumoral acima de 100 ml, inicialmente, e a presença do P53 seriam fatores que prediriam uma maior velocidade de crescimento. E a codeleção 1P19Q ou a deleção apenas do 1P seriam fatores com menor risco de velocidade, menor chance de velocidade de crescimento. Outro fator importante sobre a imagem, a gente pode utilizar a ressonância e estipular o tanto de tumor que a gente pode tirar, né? Tanto de tumor que a gente espera retirar. E isso é importante, porque a gente sabe que para a gente tentar mudar a história natural da doença, a gente tem que tirar um mínimo de tumor. Vou falar isso um pouco mais na frente. E o que foi que o grupo do Dufour fez? Ele começou com a ideia de que ele simplesmente pegou vários tumores que ele tinha operado e viu quais eram as áreas, após uma ressecção, com o paciente acordado, baseado em limites funcionais, quais áreas normalmente não poderiam ser ressecadas. E ele constatou que normalmente seriam as substâncias brancas profundas, giro supramarginal e córtex motor primário, né? Seguindo essa ideia, ele tentou fazer um atlas funcional, né, da substância branca, que seriam as áreas mais, digamos assim, mais eloquentes de verdade, que não teriam uma mutação, uma plasticidade, não mudariam do local, né? E ele continuou esse atlas e depois ele mais recentemente publicou falando de uma forma prática, né? Para o neurocirurgião, com 130 pacientes, ele juntou todos os grupos, todos os pacientes, vendo como, mesma coisa, após uma ressecção baseada em limite funcional, quais as áreas que praticamente nunca teriam uma variabilidade, uma plasticidade, e essas seriam as áreas em que a gente poderia esperar não conseguir uma ressecção, que seriam essas áreas mais escuras, e as partes mais verdes, seja as regiões mais corticais, inclusive envolvendo áreas ditas muito eloquentes, como Broca e Wernicke, teriam uma plasticidade até melhor.
Mas um último ponto a respeito das imagens em glioma de baixo grau seria o conceito de radiogenômica, né? Que é, a partir de imagem, da neuroimagem, a gente tentar predizer o perfil molecular dos pacientes. E existem vários estudos mostrando, o único que tem se mostrado assim, mais, que já está bem consagrado, seria talvez a questão do mismatch, né? Entre o FLAIR e o T2. Ou seja, quando você tem um T2 bastante homogêneo, e o flare, ele é mais hipossinal do que o T2, com esse halo hipersinal ao redor, como acontece nesse caso e nesse segundo caso, normalmente não, com um valor preditivo de positivo de 100%, ele demonstrou ser pacientes que possuem a codeleção, possuem IDH mutados, mas não possuem a codeleção P19Q. Esse último caso, em que não há o mismatch, ele possui a codeleção, ele é IDH mutado, mas ele possui a codeleção. Ou seja, o mismatch ele é o quê? Quando há o mismatch, ele fala a favor de haver o IDH mutado, mas sem a codeleção 1P19Q. E o tratamento, né? Qual caminho seguir no tratamento desses doentes? Só alguns pontos fundamentais que a gente tem que ter em mente antes de definir o tratamento. A gente tem que saber que o tumor não é uma lesão estável, ele está em crescimento. O paciente, a gente pode achar que ele está bem, mas muitas vezes ele já apresenta um déficit cognitivo ou apresenta crises que prejudicam sua qualidade de vida. A gente já sabe, por fatores prognósticos já estudados, que o volume tumoral limite de 15 ou 10 cc, dependendo da referência, são limites, valores que a partir dali o risco de uma transformação maligna é maior e que uma velocidade de crescimento, quanto maior, pior o prognóstico, né? E que caso não seja tratado, esses tumores vão evoluir para uma forma maligna e isso é o que leva ao óbito. Então, apenas observar não é aceitável, né? Aquela conduta de apenas observar o wait and see é uma coisa que não é aceitável. E o objetivo é o quê? Minimizar o volume, para tentar estabilizar o tumor, evitar a transformação maligna e muitas vezes obter até uma melhora da qualidade de vida, seja por controle de crise ou até mesmo melhora do perfil cognitivo desses pacientes. E das opções terapêuticas, a cirurgia é a primeira opção. E qual é o racional, né? Quais são os objetivos? É uma cirurgia precoce, uma máxima ressecção e uma ressecção segura. Tirar o máximo sem deixar déficit, né? Que é o conceito da neuro-oncologia funcional moderna. Como eu tinha falado, ao longo quando eu comecei a fazer aula sobre glioma, eu comecei a separar apenas estudos em que eles faziam avaliavam o grau de ressecção pela ressonância, entendi, pelo volume da ressonância, que seriam estudos considerados confiáveis, né? Não utilizaria ressecção baseada em tomografia, nem baseada na impressão do cirurgião. E o que foi que eu comecei a ver? Toda vez que você se baseava em volume pela ressonância, o grau de ressecção sempre foi um fator positivo, sempre teve um peso significativo a favor de uma maior ressecção, maior sobrevida. Tem dois estudos muito interessantes relacionados ao grau de ressecção, em que são estudos ditos quase randomizados. Por que isso é importante? Porque nós não temos nenhum estudo randomizado a respeito disso, e muito provavelmente, por questões éticas, nós nunca teremos nenhum estudo randomizado nesse sentido. E esses estudos, o estudo do Jacola é um estudo norueguês, do Reutz é um estudo alemão. Nesse estudo, haviam 2 centros no país em que tinham condutas distintas. Um sempre fazia biópsia e um sempre fazia uma ressecção precoce. E no Reutz existia um mesmo hospital grande que tinha 2 departamentos, um departamento de estereotaxia e um departamento de neurocirurgia geral. E o de estereotaxia sempre fazia só biópsia e o de neurocirurgia sempre fazia ressecção precoce. E o que é que ele constatou? A sobrevida média no grupo de só biópsia variou de 5,8 a 6,7, juntando os 2 grupos, e a da ressecção precoce, a sobrevida ia para 14,4 anos, e esse aqui ele não conseguiu nem alcançar a do follow-up. Com um P bastante significativo, favorecendo uma ressecção precoce e maior, né? Quanto maior e mais precoce.
E esse aqui é um estudo multicêntrico, em que ele juntou 1.097 pacientes e demonstrou a mesma coisa, que o grau de ressecção tem um fator prognóstico positivo. Baseado nisso, eu escrevi recentemente esse artigo, que foi aceito na Neurosurgical Review, em que a gente fez uma revisão sistemática, pegando todas as séries em que havia uma avaliação sistemática por volume do pré e do pós-operatório desses pacientes. E o que a gente observou? Essa tabela é uma tabela ilustrativa, não espero que vocês leiam, apenas para demonstrar o quê? Pegando todas as séries e avaliando o overall survival, né, a sobrevida dos pacientes, todas elas tiveram um P significativo para uma maior sobrevida quando havia um maior grau de ressecção. Menos o estudo de Shayshana, que na verdade ele não estudou isso, ele não avaliou essa variável. O endpoint deles era grau de transformação maligna. Interessante que quando a gente avalia também a probabilidade de transformação maligna, né, que é o Malignant Progression Free Survival, todos os estudos também mostraram que a maior ressecção atrasa a transformação maligna. E aí fica a questão, e qual é o ponto de corte? Aquilo que eu tinha falado anteriormente. Qual é o valor a partir do qual eu consigo mudar a vida desse paciente? Eu vou estar sendo contribuindo com a história natural dele. E assim, varia bastante, a gente tem estudo que é de 40% já muda, 80%, 90%, 100%. Quando a gente faz uma análise, ponderando qual seria o melhor ponto de corte, seria provavelmente acima de 80%. Acima de 80%, a gente estaria mudando a história natural desses pacientes. E agora que tudo é baseado em a tendência, né, tudo ser baseado em perfil molecular, fica a questão. O perfil molecular, ele influencia no grau de ressecção? E a resposta para isso é não. Nenhum estudo que avaliou isso mostra que o paciente, ou já houve esse questionamento, o paciente é um oligodendroglioma, normalmente o oligodendroglioma ele é mais fácil de ressecar e por isso o oligodendroglioma tem um melhor prognóstico. Isso não é falso, na verdade isso é falso. O fato dele ser oligodendroglioma, ele tem um melhor prognóstico por si só e o grau de ressecção é o melhor, quanto maior, faz o melhor prognóstico por si só também. E a outra pergunta o grau de ressecção impacta na sobrevida de forma igual para todos os grupos moleculares? Ou seja, eu ressecar acima de 80% para um IDH selvagem, tem o mesmo valor de eu ressecar acima de 80% para um oligodendroglioma, um IDH mutado, um P19Q codeletado, ou um astrocitoma puro, IDH mutado? E a resposta a princípio achava-se que não, mas provavelmente sim. Todos os subgrupos se beneficiam de um maior grau de ressecção. Mas, provavelmente, os grupos com um perfil molecular mais desfavorável, eles se beneficiam mais de uma maior ressecção. E aí, buscando uma maior ressecção cirúrgica, né, fica aquela questão que, como fazer isso, né? E talvez a ferramenta mais interessante que a gente tem para argumentar atualmente seja a questão da cirurgia com o paciente acordado. Qual o propósito de acordar o paciente para fazer essa cirurgia, né? Buscar uma máxima ressecção segura. A gente tem que ter em mente que a ressonância não apresenta o tamanho real da lesão. O que a gente vê na ressonância não é a lesão vai bem além daquilo. Com ou sem o microscópio, a gente não está vendo a lesão. Entendeu? A lesão vai além do que nosso olho vê. A gente fala, o aspirador mudou o som, o tumor acabou. A gente sabe que não. O tumor está infiltrando além daquilo. Então, assim, como é que a gente sabe aonde vai parar? A gente tem que parar, teoricamente, quando a gente achar um limite funcional. Quando o paciente começar a ter uma alteração cognitiva que faça, realmente, agora não vale a pena continuar, porque eu estou, na verdade, trazendo prejuízo para o paciente. E a ideia é o quê? Uma coisa que o Dufour sempre fala, a ideia não é operar o tumor, é operar o cérebro, entendeu? Assim, você vai se basear nos limites funcionais da sua ressecção. E a cirurgia acordada, ela lhe
propicia, né? O que é que ela ali traz? Ela traz uma capacidade de detectar áreas eloquentes. Você consegue fazer um mapeamento cortical e subcortical. Com essa ponta, com o bipolar, você tem uma acurácia de 5 milímetros, é confiável, seguro, e você tem uma resposta online, né? Ali, em tempo real, o que está acontecendo. Aqui apenas 2 vídeos exemplificando na prática uma resposta motora e uma parada de fala. E que em outro caso consegue manter o paciente totalmente acordado, bem alerta, consegue fazer avaliações cognitivas diversas com eles, né? Esse é um estudo seminal, é um estudo clássico, que, assim, o que é que o Dufour fez nesse estudo? Ele comparou 2 séries, uma série histórica, de 85 a 96, e uma série quando ele começou a fazer cirurgia acordada dos gliomas, de 96 a 2003. E o que foi que ele constatou? Que quando ele começou a fazer cirurgia acordada, os pacientes operados em área eloquente pularam de 35% para 62%, um P significativo. Quando a taxa de déficit permanente caiu de 17% para 6,5%. E a taxa de ressecção total aumentou de 6% para 25%. Todos esses dados com P significativo. Aí você pode argumentar, uma série única de um autor único. Então, o que é que foi feito? Foi feita uma meta-análise com 8.091 casos, avaliando exatamente a mesma coisa. Qual é o impacto de uma cirurgia, de um mapeamento na sobrevida desses pacientes? E o que é que foi constatado? Que a redução de déficit grave caiu mais do que 2 vezes com o mapeamento cerebral. E o aumento de ressecção aumentou em média de 58% por um gross total resection para 75%. Ou seja, houve realmente uma mudança independente de viés de autores, né? E a gente sabe que, assim, há avanços na forma de mapeamento. A gente que acompanha os testes, a gente vê que para cada vez mais descobre-se teste e descobre-se funções para as vias brancas diferentes, né? Hoje a gente acorda o paciente para avaliar a função executiva por meio de uma dupla tarefa, a área motora negativa, porque com o paciente dormindo a gente consegue avaliar apenas áreas motoras positivas, leitura, fala diversa, semântica, fonológica, e não só do hemisfério esquerdo, o hemisfério direito também, né? Caindo o mito do hemisfério direito não dominante. No hemisfério direito você pode avaliar também questões de semântica não verbal, noção de espaço, emoção com o teste de cognição social. Então, existe uma série de funções que nós conseguimos avaliar acordado nos 2 hemisférios. Aqui, vou mostrar bem breve, não é uma cirurgia para glioma, mas é uma cirurgia para... É uma forma de exemplificar o trabalho que a gente fez, que a gente faz, que a gente publicou um artigo no Neurosurgical Focus mostrando como é que a gente faz, né? É uma ressecção de um cavernoma na área de Broca. E qual é o nosso conceito, né? A avaliação, o paciente tinha crise convulsiva, a gente faz a avaliação cognitiva pré e pós-operatória desse paciente, que mostrando a parte pré-operatória, mostrando a lesão envolvendo a área de Broca. A ideia é posicionar o paciente em decúbito lateral, que é uma forma de ficar mais fácil de fazer a avaliação, buscando o conforto desse paciente, né? A gente inicia com a máscara laríngea para não causar irritação de traqueia, o que pode prejudicar a avaliação intraoperatória da parte da linguagem. A gente se baseia por anatomia. Cirurgia de glioma, existe muita questão da anatomia. A gente faz ultrassom pré-operatório para poder localizar a lesão. É uma forma de localização intraoperatória rápida, barata e precisa. E depois de acordado, a gente fica mapeando em tempo real.
that consisted in moving the right arm in a language test. A ideia aqui é fazer um mapeamento originalmente mostrando a parte cortical e depois continuar o mapeamento subcortical. Mas não é só o mapeamento, é o monitoramento também. É o que você está, mesmo não estando fazendo o teste, durante a ressecção, você está com um neuropsicólogo ou fonoaudiólogo avaliando continuamente aquele paciente para qualquer alteração a gente poder parar e seguir parar e mudar a estratégia de ressecção, né? À medida que a gente vai achando áreas funcionais, a gente vai delimitando. É uma questão de cartografia, realmente. Mais para frente. It was interesting. Deixa eu ver aqui. E aqui o grau de no momento da ressecção, em que o paciente estando acordado, a gente consegue tirar a área de hemosiderina para evitar a recidiva das convulsões, mesmo em áreas bastante eloquentes, como a área de Broca, né? Aqui a ressonância pós-operatória do paciente e a avaliação no quarto dia de pós-operatório da linguagem. Aqui é mais um artigo também, só para exemplificar. Aqui era um cisto epidermoide que a gente publicou também na área de Broca. E a questão da cirurgia acordada é a gente ter noção que não é uma tarefa sozinha, é uma tarefa multiprofissional. A gente precisa de um fonoaudiólogo. Eu uso uma fonoaudióloga, que é uma colega fonoaudióloga para o hemisfério esquerdo, e uma colega neuropsicólogo para o hemisfério direito, porque os testes são diferentes. Que foi como eu aprendi no Dufour, é como ele faz. Não estou inventando a roda, na verdade, estou só copiando. Definições, a neuropsicóloga e a fonoaudióloga são importantes para definir os testes que a gente vai utilizar no intraoperatório. A ideia de que o mapeamento e o monitoramento é contínuo, não é só o paciente acordar e fazer os testes corticais e depois voltar para dormir. Aquilo ali tem que fazer o mapeamento subcortical também e tem que ficar continuamente avaliando para a gente detectar qualquer déficit precoce. E a ressecção é guiada pela função, mais uma vez, não é pela imagem. Sem neuronavegador, no meu caso, eu não uso neuronavegador, não uso tractografia, nem ressonância magnética funcional, nem ressonância intraoperatória, nem eletrocorticografia. Não condeno, não sou contra. A maior parte da minha casuística é em um hospital público, então, na verdade, eu não tenho essas ferramentas. Então, eu tenho esse viés para poder falar sobre isso. Mas o Dufour, quem descreveu essa técnica, ele também não usa, ele não tem esse viés, ele poderia usar. Ele não usa porque, na verdade, não acrescenta, segundo ele, no mapeamento dele, e porque não existe, na verdade, nenhum trabalho que mostre que essas ferramentas aumentam a sobrevida final do paciente. Aqui, só mostrando agora sobre glioma, né, que eu mostrei 2 casos que não eram glioma. Esse era um glioma na área de Broca, a gente fez acordado, baseado totalmente na parte funcional. Essa aqui, interessante, esse 38, 39, 40, eram erros semânticos bem evidentes, provavelmente relacionados ao IFOF, né? Aqui, para quem não está entendendo, aqui é o lobo frontal, giro pré-central, lobo temporal e provavelmente o IFOF nesse sentido. Uma área de Broca, sabidamente eloquente. E aqui era também mostrando no hemisfério direito uma ressecção de um glioma de ínsula. A gente conseguiu uma ressecção bem interessante, também baseada em limites funcionais. E a ressecção supratotal, né? Uma coisa que se fala muito atualmente. Bom, a ressecção supratotal é um sonho para todo mundo que está tratando glioma, né? E a gente sabe que muda definitivamente a história desse paciente. E a pergunta que se faz é, por que fazer uma ressecção supratotal? A pergunta, na verdade, é, por que parar de acordo com os limites da ressonância? Por que não parar de acordo com os limites funcionais? E se os limites funcionais lhe permitirem ir além do que a ressonância mostra, o ideal é ir além, né? Para tentar uma melhor ressecção. E realmente isso melhora a sobrevida desses pacientes. E esse aqui foi provavelmente o primeiro estudo mostrando, comparando uma série, era uma série pequena, 29 casos, mas interessante, comparando a ressecção total, 15 casos de ressecção supratotal, uma ressecção total com ressecção supratotal.
E o que é que foi visto? Na ressecção supratotal, o grau de recidiva foi de 26% contra 41% na total. A transformação maligna não ocorreu em nenhum caso, comparado com 24% da total. E o uso de terapia adjuvante, quimioterapia ou radioterapia, foi em 10 casos na total contra um caso na supratotal. E essa mesma série, com um paciente a mais e um follow-up de 11 anos, ou seja, um follow-up bem longo, ele constatou mais uma vez nenhuma transformação maligna. A recorrência ocorreu em 50% dos casos após 11 anos. O tempo médio de recorrência foi de 6 anos, nenhum déficit permanente, nenhum óbito. Outra coisa interessante, que quando a gente começa a acompanhar esses gliomas, eles começam a ter uma sobrevida longa, é a questão de reoperação, né? O tratamento em etapas. E o tratamento em etapas tem dois pontos interessantes. Tem o tratamento em etapa porque o tumor recidivou e o tratamento em etapa porque inicialmente você não conseguiu uma ressecção esperada. Esse é um trabalho também bem clássico, publicado pelo Dufour, que é que ele mostrou. Um paciente que tinha um glioma na área de Broca, né, tem uma ressonância funcional inicialmente que mostra a área da linguagem está ativada nessa seta. E durante a ressecção, a seta mostra a área da linguagem, que a ressonância funcional mostrava, e ele conseguiu uma ressecção parcial da lesão. 4 anos depois, ele repete a ressonância magnética funcional e vê que a área da linguagem migrou totalmente para o lado direito. E em uma nova abordagem, a parte que anteriormente ele não conseguiu ressecar, ele dessa vez conseguiu ressecar, mostrando aí a questão da neuroplasticidade e a viabilidade de uma segunda abordagem ou de uma terceira abordagem com o tempo, né? E ele mostrou isso, até escreveu um artigo com texto provocativo, né, o erro de Broca, mostrando que isso era possível na área de Broca, com o tempo, que migrou. Mostrou que isso era possível na área de Wernicke, do mesmo jeito. Inicialmente tentou uma ressecção, foi uma ressecção bem limitada, por questões de plasticidade, limitada nessa ocasião, e após 3 ou 4 anos, novamente, ele conseguiu uma ressecção bastante generosa, sem causar déficit ao paciente. E qual é o papel da cirurgia no controle das crises convulsivas, né? Que a crise convulsiva é um grande tormento para o paciente e para a gente que acompanha esses pacientes. Inicialmente foi feito um estudo mostrando não o grau de ressecção, mas se por acaso o paciente ele tivesse uma epilepsia importante e um glioma envolvendo a região paralímbica, se ele fizesse uma hipocampectomia associada, se isso mudaria o controle da crise, né? E foi mostrado que quando foi feito sem hipocampectomia associada, em gliomas paralímbicos, o controle da crise era bem pior do que quando foi feito com a hipocampectomia associada, né? Conceito de dupla lesão, talvez. E agora, mais para o glioma mesmo, o que é que foi feito? Foi feito um estudo muito interessante por esse grupo chinês, em 2017, em que eles buscaram Engel 1. Isso é importante, Engel 1, não Engel 1A. Ele comparou Engel 1 versus Engel 2 ou 4. O Engel 1, existe alguns pacientes que têm crise. Não é totalmente livre de crise. E ele mostrou na curva que a maior área sobre a curva seria um ponto em que a ressecção de 80% mudaria significativamente a chance de controle de crise. Interessante que 80% repetindo, né, em relação a mudar a sobrevida e mudar também o controle de crise. Um ano depois, o Dufour publicou um artigo muito semelhante. Na verdade, a ideia é exatamente igual do grupo chinês, sendo que, em vez de usar o Engel 1, ele utilizou o Engel 1A, ou seja, totalmente livre de crise. Qual seria o ponto para o paciente ficar totalmente livre de crise? A maior chance de você ter o paciente totalmente livre de crise. E o ponto de corte seria uma ressecção acima de 91%. E utilizando volume tumoral, seria um volume tumoral menor do que 19 ml, 19 cc. Mostrando que a cirurgia para glioma é uma cirurgia também para controle de convulsão, né? E em 2019, um ano depois, o grupo do Lorenzo Bello, da Itália, ele mostrou também que em pacientes com ressecção supratotal, a chance de controle de crise era bastante superior, com preço significativo em relação ao restante do grupo.
E agora, em relação a aspectos funcionais de uma máxima ressecção cirúrgica, realmente é possível fazer essas ressecções e preservar a função, manter esse paciente viável, manter esse paciente voltando ao trabalho ou voltando às suas atividades de lazer? E aqui quero mostrar, estou acabando, quero mostrar só mais 3 trabalhos em que eles estudam justamente isso. Esse é um estudo de um grupo francês, que não é do Dufour, e que é o do Palud, né, que eu já mostrei alguns artigos antes dele também. Que ele colocou 39 pacientes em tumores essencialmente em áreas eloquentes, baseado na classificação de eloquência do Sawaya, né, aquela classificação mais antiga, que era eloquente, era só aquelas áreas bem classicamente eloquentes. Todos os pacientes operados acordaram, eles possuíram extensão de ressecção média de 91%, e juntando total e supratotal em 46% dos casos. E o que ele observou? A taxa de piora funcional no pós-operatório imediato era de 90%. Ou seja, se você vai fazer uma cirurgia acordada, você tem que ter consciência de que a piora cognitiva inicialmente é bastante importante. E isso é interessante porque muitas vezes o pessoal que não tem esse conhecimento fica criticando, fez acordado e está com déficit. Mas você tem que ter ideia que você chega no limite funcional. Então, é comum o paciente ter um déficit no pós-operatório imediato. E o que ele mostrou? Que no pós-operatório, na avaliação tardia, os pacientes que não tinham déficit antes, nenhum ficou com novo déficit. Os pacientes que tinham déficit prévio, 44% melhorou, 36% ficou estável e 27% piorou. 82% dos pacientes conseguiram voltar ao seu trabalho original. E o tempo médio para o retorno ao trabalho foi de 6,9 meses. E a ressecção total e subtotal foram independentemente associadas ao melhor retorno ao trabalho, em comparação à biópsia e ressecção parcial. Esse trabalho é um trabalho do grupo do Dufour, em que ele avaliou 74 biomas incidentais, ou seja, que não tinham sintomas, originalmente foram descobertos em rastreio, cirurgias acordados, e ele mostrou que, após 3 meses, nenhum tinha um déficit permanente, a taxa média de ressecção foi de 95%, sendo total e supratotal 58%, 97% deles retornou ao trabalho. Interessante que o tempo médio de retorno ao trabalho foi igual ao do outro grupo, de 6,8 meses. E o tempo entre retorno de trabalho, para o retorno de trabalho não teve correlação com o grau de ressecção. Ou seja, se ressecar mais é melhor e não vai alterar o retorno ao trabalho, melhor ressecar mais. E agora, mais recentemente, o grupo do Belo avaliou justamente a taxa de déficit permanente em pacientes operados buscando ressecção supratotal, né? E o que ele mostrou? Que em pacientes com ressecção supratotal, e a taxa de déficit permanente foi até menor do que o grupo em geral. Ou seja, é possível ressecções amplas, baseadas em limites funcionais e preservar a funcionalidade desses pacientes. Desculpa, esse é o último tópico, é sobre terapia adjuvante. O fato, esses pacientes, eles vão precisar em algum momento de quimioterapia e radioterapia, né? A grande dúvida é qual é o momento em que a gente vai oferecer isso para esses pacientes. E aí a gente tem 2 filosofias atualmente, né? A gente tem um grupo, que são grupos, na verdade, até o pessoal do RTOG, o RTC, eles têm uma tendência a fazer buscar um tratamento adjuvante precoce, criar um tratamento standard, ver qual é um grupo em que eles vão se beneficiar sempre de uma quimio e radioterapia. A grande questão nenhum trabalho deles avalia a função cognitiva, até hoje. Eu acho que tem um estudo do RTC que tem avaliando o cognitivo atualmente. A outra filosofia é um tratamento individualizado, em que a gente tenta postergar ao máximo a terapia complementar, focando na qualidade de vida, porque nós sabemos que a radioterapia vai, invariavelmente, levar a um declínio cognitivo desses pacientes. Existe um trabalho randomizado, que é esse trabalho do Vandenberg, de 2005, que ele avalia se
ele compara dois grupos, radioterapia precoce versus radioterapia tardia, observação, radioterapia precoce versus observação. E avalia o quê? Esses pacientes vai mudar o overall survival e vai mudar o progression free survival, tá certo? E o que é que o estudo viu? Radioterapia precoce não muda a sobrevida total desses pacientes. Ele muda o tempo livre de doença. E não é livre de malignização, é livre de doença. Mas não muda a sobrevida total. O que já deixa questionável se vale a pena fazer. E existe um outro trial, que é o do Buckner, de 2016, em que ele não faz essa pergunta. Ele não faz a pergunta se vale a pena fazer precoce ou não. Ele faz a pergunta nos grupos de risco, que o que é que ele considera de risco? Todo paciente maior de 40 anos ou paciente com 18 a 39 anos que tem uma ressecção subtotal ou foi feita uma biópsia. Se vale a pena fazer radioterapia isolada ou radioterapia com PCV. E aí, realmente, ele mostra que em todos os grupos, no grupo total e nos grupos do óligoastro e do astro, houve um benefício, menos o do astro, o total do óleo e do oligoastro, e dos grupos IDH mutados, houve um benefício de fazer terapia combinada em relação a fazer só radioterapia. Mas não fez a comparação se não fazer nada ou fazer a terapia combinada mudaria a sobrevida. E a outra filosofia é o quê? É uma avaliação recursiva, né? Você ficar acompanhando esse paciente e ter a oportunidade de, se esse paciente chegar a um volume tumoral alto, passar de 15 cc, ou você observar durante o seu acompanhamento, ele tem uma aceleração da velocidade de crescimento, e você, baseado nos mapas de ressecção, você estipular que você consegue oferecer uma ressecção acima de 80% para esse paciente, você oferecer uma nova cirurgia e acompanhar novamente esse paciente. Caso uma nova cirurgia não seja possível, porque você acha que você não vai conseguir ter uma ressecção segura, você pode oferecer uma quimioterapia e tentar uma redução do volume tumoral e, dessa forma, mais uma vez, avaliar a viabilidade de uma cirurgia. E caso isso não seja possível, aí sim a gente começa a considerar fazer uma radioterapia ou uma radioquimioterapia combinada. Que seria uma terapia individualizada, né? Que é o conceito mais francês de entender o manejo desses pacientes. Eu queria só mais... O último ponto que eu queria levantar é o conceito que eu acabei de falar, que é o conceito de neoadjuvância em glioma de baixo grau. Esse é uma série interessante em que o autor ele coloca tumores que possuem infiltração do bloco central do cérebro e eram muito infiltrativos. E ele não estipulava, baseado em mapas de ressecção, que a gente falou bem no começo, uma ressecção generosa, uma ressecção acima de 80%. E o que é que ele fez? Ele começou como aqui, no A, era o quadro original. No B, após alguns ciclos de T-modal, em que ele conseguia uma resposta da lesão, uma resposta com redução do volume, e a partir daí ele abriu uma janela, uma oportunidade para uma cirurgia, que é o que foi feito aqui, e assim mudando a história desse paciente. Só uma coisa que normalmente a gente não tem em mente, né, que é esse conceito de neoadjuvâncias para esses tumores. Agora, para as considerações finais, os gliomas de baixo grau, eles merecem ser tratados em centros especializados, né? Porque, como eu falei, eles precisam de uma equipe multidisciplinar, precisam de um anestesista dedicado, de uma fono dedicada, de um psicólogo dedicado a isso, de um cirurgião dedicado que dedique seu tempo a calcular o volume, acompanhar esse paciente de perto, ter um patologista que você possa conversar e ver esses detalhes das classificações. É importante a gente quebrar esses paradigmas, ver que tanto o hemisfério esquerdo como o hemisfério direito, eles são eloquentes, esse paradigma de observar o tumor, isso caiu por terra, você tem que fazer uma cirurgia precoce, baseada em limites funcionais. E o futuro da neurocirurgia oncológica, eu acredito que sejam procedimentos com o paciente acordado, que é uma técnica segura, extremamente reprodutível e economicamente viável. A gente consegue fazer isso, talvez a única coisa que você precisa é de estimulador cortical, de diferente realmente. Você não precisa de nada de potencial evocado, de eletrocorticografia, ressonância intraoperatória. A gente consegue reproduzir uma técnica com excelentes resultados.
Muito obrigado. Lucas, brilhante sua apresentação. Nós vamos abrir agora para os convidados que estão, para as perguntas. Nós somos uma reunião de um núcleo de tumores e de residentes da Santa Casa e aqui do Hospital São Marcos, na residência que eu coordeno, e nós lutamos também nesse mesmo sentido. Eu vou abrir o microfone de todos, está aberto. Quem quiser fazer perguntas, por favor, se manifestem que o Dr. Lucas está, certo? Lucas, descompartilhe a sua tela para que possa entrar os outros colegas e eu possa ver. Eu vou abrir... Lucas, Bruno, posso começar a pergunta, então? Pode, Bruno. Ô, Lucas, são duas questões técnicas com relação à cirurgia acordada. Você não acha que vale a pena fazer acordado o tempo todo? Depois que a gente começou a fazer com... eu vou ter que... Depois que a gente começou a fazer com dexmetomidina, com Precedex, a gente não tem usado mais a máscara laríngea. Agora, eu tenho um problema, somente glioma que vai para a ínsula, na hora que você chega perto de carótida, chega perto de duramata da base do crânio, o paciente sente muita dor. Na dura eu infiltro. Na carótida teve um que eu até joguei uma xilocaína em cima do algodãozinho e coloquei lá em cima. Tem alguma coisa para isso? Porque realmente na hora que você começa a dissecar em volta de vaso, o paciente sente uma dor danada, né? O que você faz? Você está sem som, Lucas? Agora sim. Esses casos de ínsula, tem feito transopercular ou transsilviano? Ô, Lucas, normalmente aquelas lesões temporoinsulares, a gente vai entrar pela lesão mesmo, mas chega uma hora que você chega na aracnoide, chega nos vasos, né? Sim, com certeza. A gente tem a questão da dexmetomidina, né, o Precedex. A gente fez alguns casos, tem muito estudo saindo sobre isso, né? Eu, particularmente, eu não gostei muito, porque eu achei que o paciente ficou um pouco mais cansado na hora que eu precisava mais dele, entendeu? Porque normalmente o paciente ele consegue ficar acordado mesmo 1 hora, 2 horas, né? Com 1 hora e meia começa a cansar. E no caso que eu fiz, não sei se foi azar, foi também talvez inexperiência, que a gente estava fazendo pela primeira vez com o Precedex, eu achei ele mais cansado. Mas eu acho que isso é talvez só inexperiência da nossa parte. Eu não acredito que o Precedex, eu acredito, na verdade, que o Precedex ele dê para ser uma opção, sim, para fazer totalmente acordado. Eu acho mais confortável fazer inicialmente com a máscara laríngea, porque para posicionamento do paciente, depois que ele escolhe a posição dele para fixar o crânio e tudo mais, para degermação, tricotomia, essas coisas, eu acho melhor. Nós temos também feito assim, né, com o paciente, só é acordado na hora da estimulação, porque primeiro tem que ter todo o mapeamento feito pelo eletrofisiologista, neurofisiologista. Aquilo é desagradável, ele está colocando também todos os fios para a gente ver as fibras de projeção, não é isso? Certo? Agora, depois, realmente, quando se faz a craniotomia, né, e que se vai estimular e atrás realmente do tumor, sim, aí eu acordo doente. Né? E as abordagens transoperculares são mais tranquilas, né? Quanto à dor, Bruno, a gente tem esse problema. Em relação a quando começa a manipular, a gente vai sulpial, né? A gente tenta preservar o máximo o aracnoide, que isso protege a gente desse desconforto. Mas é comum, se você for manipular a base do temporal, né? A força média, ele vai sentir dor. Então, normalmente, o que é que eu faço? Eu desconecto as fibras posteriormente e deixo essa parte para terminar a lobectomia, ele já sedado novamente. Agora, a parte realmente da ínsula, às vezes causa algum desconforto. Eu já cheguei também a colocar um cotonoide com um pouco de estilos sem adrenalina, para tentar aliviar ali um pouco. Tem alguma resposta, mas termina sendo que você tem que desconectar e essa parte que está causando dor você termina tirando depois de anestesiar, né? Você tem que evitar também o bipolar em áreas subpiais, né?
Você não, Oi? o meu medo era, porque assim, não tem nenhum lugar falando que você pode colocar ele no certo. Então você também Não, não não tem tem, que não tem. morreu, não. O meu Inclusive, sobreviveu, mas eu fiquei sem saber. inclusive, eu coloco com o maior medo, porque teve uma vez em que eu tive um caso em que eu tive uma laceração de dura logo no início, e quando eu fui infiltrar, caiu um pouco de chilo no córtex, e o paciente ficou tendo crise, coisa que eu nunca tinha visto. Então, eu atribuí a chilo. Então, é uma coisa que eu tenho muito medo de fazer isso. Eu, na verdade, eu coloco eu embebo ela, mas deixo ela bem sequinha, eu espremo para não escorrer para lugar nenhum, ficar só ali na Duramar. Mas dá medo mesmo. Uma segunda, já, a última pergunta. Tempo. Eu estava fazendo as contas, né? Depois que você saiu, a gente estava conversando disso semana passada. O primeiro paciente que a gente operou acordado foi em 2012. Era um glioma de baixo grau temporal esquerdo. E eu reoperei esse paciente em 2015. Em 2018, ele começou a captar um pouquinho de contraste. Eu operei de novo, continuava baixo grau, mas eu mandei ele para rádio e químio. Qual que é a sua noção de tempo dessas coisas? Porque todo mundo vai chegar um momento que você falou, vai fazer rádio, vai fazer química. Vai. Você tenta até não ter mais jeito, você achar que não vai tirar mais nada? Eu acho que sim. A coisa que mais me guia atualmente, Bruno, para ser bem sincero, é a velocidade de crescimento. É a coisa que eu acho mais interessante. Tipo, se o paciente, eu estou acompanhando esse paciente, e ele começa, nesse caso, pelo que eu entendi, começou a ter uma captação que não tinha antes, né? Mas assim, esse paciente, o que piorava era a crise. Ele começava a descompensar as crises, porque a lesão, assim, a questão do crescimento da lesão, depois que você operou o paciente uma ou duas vezes, é muito difícil você fazer, porque ele fica cheio dos buracos, com tumor e buraco, e não é um negócio que você consegue. O paciente que ainda não operou é tranquilo, mas depois é muito difícil fazer conta Por se isso, cresceu é ainda. por isso que tem que fazer por volumetria. Não dá para fazer pegando elipse. Não Mas tem mesmo como. com volume, ficam vários volumes separados, né? O doente tem um Sim, tumorzinho aqui, tem uma área é, de mas gliosa, um tumorzinho ali. como o meu computador é o Windows, né? É um PC, um notebook. Então eu uso o Miriam. Escreve Miriam com Y, é gratuito, tem disponível na internet. Quem quiser baixar, tá aí. Miriam Studio. E o Miriam, ele lembra muito aqueles programas para radiocirurgia, que a gente calcula o volume da lesão, a gente vai rachureando onde tem tumor, e ele já soma por si só o volume, entendeu? E aí a gente pega esse volume, aí coloca o diâmetro médio duas vezes o volume, a raiz cúbica de duas vezes o volume e vai calculando isso. Quando passa de 8, Bruno, a velocidade, aí realmente aí eu considero fortemente uma terapia complementar para esses pacientes. Tem mais alguém que quer perguntar? Eu queria fazer alguns comentários, Lucas, e brincar também dentro aqui da nossa apresentação, como tipo um jogo de xadrez. Você sabe que jogo de xadrez, quem joga xadrez sabe que quem ganha o jogo é peão, não é a rainha nem o rei, não é isso? Uhum. Então, eu queria formular algumas coisas, tipo, nós sabemos hoje em dia que é inaceitável você operar, ou esperar para operar o doente, né? Então, isso é um conceito hoje em dia dito que antigamente a gente fazia muito isso, né? E fazia biópsias, inclusive. Aí vem a pergunta agora, depois de tão avançado a nossa ciclagem e tumoral e avançado nossos estudos moleculares, e a gente já viu, inclusive, no trabalho que você mostrou, que a gente pode captar células, né, até 2 centímetros, mais ou menos, da margem onde está o tumor, que a gente já sabia isso, que tem transformações em células, né? As células elas não são somente lá dentro do tumor. As células realmente que ciclam, elas estão fora do tumor. As que estão lá dentro, elas estão mortas, né? Então, a ciclagem é periférica, a gente sabe disso. E aí eu pergunto, né, se nós levarmos em consideração que a gente aprende que para que você trate um doente, você tenha realmente uma conotação de que esse doente foi tratado e que esse doente está sendo conduzido, certo? Eu pergunto, isso é hipotético, eu não estou te dizendo que é o que nós fazemos, ok? Eu só quero que você raciocine junto comigo e entregue aqui ao povo, porque nós temos residentes dentro da plateia. Nós temos, por exemplo, a possibilidade de uma biópsia, digamos assim, que nós possamos estudar o tumor inteiramente
certo, molecular pré-operatório. Isso aí você mostrou num trabalho também que não tem grande validade. Então, será que poderia ser feito, através desse estudo, certo, uma conotação em que nós possamos tentar uma ressecção maior? Porque a gente viu hoje que tudo está baseado na supratotal, na near total, quer dizer, perto do total, e subtotal, né? Então, esses são os parâmetros que te dão, certo, de uma condução pós-operatória, em que você vai avaliar o teu doente. O que eu acredito também é que tem que ter avaliação cognitiva, neuropsicológica, antes e pós, para a gente saber realmente em que patamar que está esse doente. Então, o que, que você acha para os nossos residentes da biópsia para investigar molecular do tumor e tentar fazer realmente até uma terapia neoadjuvante, quer dizer, porque eu não acredito em terapia neoadjuvante, na minha idade, em tumores de baixo grau. Isso eu não acredito até hoje, certo? Eles mostram os trabalhos e tal, fazem, mas se o tumor tem, como você diz, um crescimento lento, ele vai crescer lento, certo? Então, não admito que se faça realmente até grau 2, em que não tem um IDH selvagem, que não seja um IDH que você pense realmente em fazer, que você faça uma terapia desse jeito. O que você comenta sobre isso que eu estou conversando contigo? Doutor Nazareno, assim, a gente quis responder isso justamente naquele último ponto daquele artigo que a gente publicou recentemente, que era o quê? A gente mostrar que, independente da classificação molecular que esse tumor tiver, a ressecção total, ela vai trazer benefício. E qualquer grau, né? De qualquer classe. Qualquer molecular, né? Você falou isso, Helena. Isso. E que o perfil molecular dele também não vai influenciar na sua capacidade de ressecar mais ou menos. Então, assim, eu acho que a biópsia seria apenas, assim, apesar de ser uma cirurgia de baixa morbidade, assim, a gente vive num país pobre, né? Trabalha no sistema público. Assim, podendo evitar, eu acho que eu partiria direto para a cirurgia mesmo. Não, sim, a cirurgia tudo bem, mas aí eu falo sobre a ressecção. Você tem um tumor que é IDH mutante, que você descobriu antes da cirurgia, dentro de uma área que a gente tem receio. Você sabe que tem os fascículos, realmente. Os fascículos... Você está sem som, Marcos? Está sem som? Marcos Bertolo, está sem som? Alô? Está sem som, Marcos Bertolo? Está normal o som, professor. Tá? Tá bom o som. Então, se você tem uma ressecabilidade, por exemplo, tem a possibilidade, inclusive baseado dentro da neuroplasticidade que a gente vai esperar, não é isso? O que se espera é se você preservar, por exemplo, às vezes que é muito difícil, porque a gente sabe que as fibras profundas que estão ali, fascículo arqueado, fascículo longitudinal inferior, fascículo frontotemporal inferior, quer dizer, que conectam direto com o sinado ali, área de Broca, área de Wernicke, que faz a conexão, eles. Às vezes é difícil a gente preservar ali, né? Mesmo a gente fazendo a ressecção opercular, livrando. Então, é que eu te pergunto, você sabendo o que realmente, você faz uma ressecção supratotal? Acho que sim, professor. Né? Porque ele vai mudar o prognóstico. E assim, você baseando em um limite funcional, você vai preservar essas fibras, entendeu? Você está seguro para preservar essas fibras. Eu acho que se você não tivesse essa segurança de preservação, aí esse raciocínio seria realmente bastante pertinente no sentido de, se ele tem um perfil molecular melhor, vamos contemporizar e aguardar, né? Mas eu acho que você, sendo viável uma ressecção generosa, oferece a ressecção generosa mesmo. Tenho duas posições para fazer para você. Desculpa eu estar tomando aqui, mas porque tem uns residentes, eu queria que meus residentes participassem também. Eu tenho duas posições para fazer para você. Você tem um tumor na área frontal direita, você faz uma ressecção ampla, mesmo medida com volume na ressonância, com controle, você controla que realmente está a imagem livre de tumor. Quando você vai ver realmente, você sabe que fez supratotal, ressecou o máximo que você pôde. Ele tem abaixo de 40 anos, mas ele tem um IDH mutado. E aí? Esse tem tem dois artigos bastante interessantes do Dufour, justamente a respeito disso. A resposta dele é não fazer nada, acompanhar a velocidade de crescimento. Por quê? IDH selvagem.
vou dizer um quadro ainda mais grosseiro para o senhor, que é o que ele publicou agora em 2019, final de 2019. Ele baseado na classificação de 2007, ele propõe um tipo, que assim, ele não é muito fã da parte molecular, porque ele diz que segrega muito, poucos centros do mundo conseguem fazer uma classificação molecular total, né? Então, ele propõe o que? Uma classificação do glioma 2+. O que é o glioma 2+? É um glioma em que você, no centro da lesão, você constatou focos de maior grau 3 ou até grau 4. E o que ele faz? Ele manda ele tenta tirar em um bloco e mandar aquilo para análise. Se aquela parte estiver no centro da lesão, não na periferia, ele acredita que você não precisa fazer quimio e rádio. Ou seja, é mais grosseiro ainda do que essa ideia do senhor dele ser só IDH mutado. E existe um estudo dele que é justamente sobre pacientes IDH mutados e não sem terapia complementar, com ressecção total ou quase total, em que ele mostra que realmente é seguro acompanhar só com velocidade de crescimento. Então é a mesma coisa. Se você tem um paciente com maior de 40 anos, com uma ressecção supratotal, certo? E a IDH mutado, você vai fazer alguma coisa? Não, né? Isso não é um consenso na literatura. Inclusive, isso há muita briga. Muita gente faria a quimio e rádio. A ideia, o problema da rádio... Por ele ter maior de 40 anos. Isso. O problema da rádio é que a rádio, com 7 anos, o paciente tem um declínio cognitivo muito importante. E a gente vê paciente que tem esse declínio até muito antes, né? Uhum. Existe também, né, nesse último artigo que você vê, sobre a migração de células subventriculares, periventriculares, que elas vão migrar, né? São células mãe, né? São células tronco, que realmente estão lá e já tem, quando se tem um tumor, já se conseguiu diagnosticar. Nós fizemos isso na primeira aula, segunda aula da nossa reunião há 2 semanas atrás, da residência, que é a migração de células subventriculares, da zona subventricular. Então, para seu tumor, então, com certeza, tem células que vai caminhar e vai virar realmente tumor. Gente, mas os residentes se manifestem, por favor. Então, aí, ó, nós estamos aqui para... Ô, Nazareno, eu estou aqui acompanhando o chat aqui. O Miranda fez uma pergunta para o Lucas. Ele quer saber com qual frequência que você faz ressonância. A cada pré-op, no pós-op imediato até 48 horas, a gente tenta. Com 3 meses, antes disso não dá para ver nada, e depois de 6 em 6 meses. Mais alguma pergunta, gente? Eu tenho uma. Boa noite, Josione, eu sou neurofisiologista. Josiane trabalha com a gente aqui. Muito bem, Josiane, muito obrigado pela sua presença. É um prazer e também foi muito enriquecedor, viu, doutor Lucas? Parabéns pela sua aula. Muita informação que você conseguiu abordar de um modo multidisciplinar, inclusive, né? Um tema que é necessário ser assim. Eu estava pensando, eu sou neurofisiologista, como eu lhe falei, e a sua dificuldade em colocar isso no serviço público, você falou que tem feito, né? E em hospital público, eu acho que teve um momento que você falou, não sei se o senhor está fazendo. E qual a sua dificuldade em relação por exemplo, equipamento? Pelo que eu entendi, você não usa strip de estimulação e nem para corticografia, né? E esses strips são caros e alguns protocolos colocam para vigília de crise, de eventuais crises, como efeito da estimulação. Né? Isso. Pelo que eu entendi, você não usa, e isso também, não usar já é um recurso que barateia para um hospital público, né? Qual que é a sua dificuldade? O equipamento, por exemplo, é seu, o treinamento da equipe, a gente sabe que tem que ser uma equipe afinada. Uma primeira vez, eu acredito que a sua primeira cirurgia deve ter sido longa, né? E depois, à medida que vai havendo esse ensaio progressivo, isso vai diminuindo. Então, do outro lado, do lado do ser humano, qual a dificuldade que você está tendo para montar essa equipe? Tem até na plateia tá a Gabriela Diógenes, ela trabalha com a gente, é nossa neuropsicóloga. Se ela depois quiser dar uma palavrinha. Mas, Josiane, assim, realmente, para o SUS,
eu conseguir strip é impossível, entendeu? Então, assim, para ser sincero, quando eu fui tentar reproduzir essa técnica, eu gostei do método do Dufour, porque ele trabalha num sistema público e ele tenta fazer uma coisa reprodutível, entendeu? E ele faz sem isso, faz sem eletrocorticografia. Às vezes a gente via nas cirurgias dele ele usando eletrocorticografia, mas ele usava apenas para pesquisa, entendeu? Quando ele precisava, quero fazer uma pesquisa sobre tal assunto, aí ele usava eletrocorticografia para isso. Mas para mapeamento, não. Eu já usei eletrocorticografia algumas vezes no privado, e é interessante que quando teve um dos casos, teve uma convulsão, sendo que a fonoaudióloga que estava com a gente, ela viu a convulsão antes do colega descrever o FT de charge, entendeu? Então, assim, a avaliação clínica termina sendo mais útil. Porque depende, só um detalhe, depende da proximidade também que vai estar aquele eletrodo, né? Sim. Começa como um ponto focal e depois ela difunde. Então, provavelmente foi isso que aconteceu aí. Provavelmente. Esse delay entre a resposta clínica e a eletrofisiológica. Mas, assim, como eu falei, não tenho nada contra. Realmente não tenho nada contra. Só não tenho disponibilidade disso. Não, ao contrário. Eu acho que é um mérito ter conseguido fazer sem, né? Só assim é possível fazer. Equipamento, por exemplo, você deve ter, não sei como... O estimulador cortical é o Ojima. É um estimulador de Ojima. Mais pessoal, do próprio hospital? De um colega neurocirurgião. A dificuldade, né? Eu falo assim, ficou bem claro na sua aula a importância do método, que deve ser precoce, que dobra a sobrevida do paciente de 6 para 13 no estudo do Dufour. Então, 6 anos de vida para uma pessoa que tinha 6 anos a mais de vida representa muito. Então, deveria ser mais priorizado no serviço público, né? E não é isso que a gente vê, ainda é visto como algo experimental. E não é experimental, está bem documentado. O que precisa, além de ter o equipamento, é um afinamento, um ensaio muito bem articulado, porque, às vezes, vai ter pacientes mais difíceis de interpretar aquela resposta, tanto da fala quanto da motricidade. Então, se você tem esse refinamento, esse ensaio preciso, isso só vem com a prática, com a repetição, e aí você realmente formou uma equipe. Quando você tem essa equipe montada, ensaiada, com um protocolo fechado, você montou, independente da dificuldade de ser um hospital público ou não, né? Mais uma vez, parabéns, eu aprendi muito com a sua aula. Obrigado, Josiane. Quer dar alguma palavrinha, Gabriela? Obrigado, Josiane. Vamos abrir para a Gabriela. Oi, boa noite. É um prazer estar aqui, né, assistir a aula do Dr. Lucas. Sempre busco acompanhar, né, mesmo eu converso muito com a minha categoria, digamos assim, a neuropsicologia, da importância da gente estar acompanhando a discussão de neuroanatomia, né, essa discussão de IDH, porque é bem distante da nossa realidade, mas é necessário para a gente entender como é que está esse paciente, né, e faz parte do trabalho, inclusive, né, que o doutor José citou, do afinamento da equipe, de quando o doutor Lucas sinaliza um estado do paciente, eu entender o que é que ele está, né, trazendo com aquela informação. Então, assim, gostei, né, muito da aula. Só uma coisa que eu gostaria de pontuar, né, aproveitando que a plateia, a maioria é médico, da importância da reabilitação. A maioria dos pacientes, eles vão sair, sim, com esse déficit no pós-operatório, e a reabilitação, né, a estimulação precoce, tanto física, né, com o fisioterapeuta, mas também com a fonoaudióloga, né, quando é uma área de linguagem, ou neuropsicológico, quando ele apresenta outros déficits, isso é até um fator, eu acho que, decisivo para a recuperação total, o melhor possível desse paciente. Então, assim, sempre é importante no sistema público, nós não temos esse local de encaminhamento para um tratamento, uma reabilitação, os pacientes às vezes conseguem no SARA, mas aí a gente desenvolveu lá no Hospital Geral digamos, uma sugestão de treinos. Então, a gente pega treinos cognitivos e entrega para esse paciente, treina, entre aspas, capacita a família, explicando como é que aplica,
porque, de fato, é importantíssimo que esse paciente faça uma reabilitação, estimulação cognitiva, para que o neurocirurgião ele perceba até que ponto, assim, a sua cirurgia foi muito boa e com esse trabalho de reabilitação, o paciente pôde voltar às atividades normais dele, né, que acredito que é o grande objetivo, né, a qualidade de vida é o foco. Então, eu queria chamar só essa questão mesmo da reabilitação. E, em termos do afinamento da equipe, a gente sempre tenta fazer vídeos, né, e estudar depois aquele déficit. O Dr. Lucas faz o mapeamento e a gente revisa, né, junto da literatura, né, pega os artigos, a gente construiu ao longo desses 3 anos, fazer um protocolo, e a gente tenta seguir direitinho as avaliações e tal, e fica vendo os vídeos e fica discutindo, assim, área motora negativa, é uma resposta positiva, então, assim, porque a gente não só disse positivo, apresentou um déficit, não, a gente vai falar o que déficit foi, né, foi uma disartria, uma anartria, foi uma alteração, resposta semântica ou foi fonológica que teve alterado, então a gente mapeia, a gente diz qual foi o déficit, e então tem esse trabalho de rever os vídeos. Eu e a fonoaudióloga a gente vê, então muitas vezes a gente discute com o Dr. Lucas para afinar essa comunicação e às vezes assim, lavando roupa suja mesmo, né? Você precisa, por favor, nos dê um feedback, aquela coisa de, né, o que é que precisa melhorar. Então, assim, é o tempo e eu acho que é o debruçar-se, realmente se envolver com esse trabalho, porque é bem puxado, exige muita dedicação de estudo mesmo, mas enfim, a gente que faz, eu faço a gente faz realmente com muito amor mesmo, muito cuidado com essas pessoas que a gente trata, e a maioria é do sistema público, e eu tô assim, daqui a pouquinho, né, nossa paciente de amanhã está esperando para a gente repassar os testes, né, nessa época de pandemia, a gente está é mais um ponto, né? O paciente, muitas vezes ansioso, a gente faz um tratamento, um treinamento. Repete, até para gerar uma neuroplasticidade, antes mesmo dele fazer o procedimento, para que ele possa executar adequadamente o teste. Enfim, a gente consegue, assim, no meu ponto de vista, a gente realmente está indo muito bem, né? Sendo um pouco menos humilde, mas a gente está conseguindo muitos bons resultados. Doutora, muito obrigado, doutora, viu, pela tua anotação. Eu já tinha conversado com o Lucas, ele já se ofereceu para lá para frente, depois nessa programação nossa, que nós temos do Núcleo de Tumores, fazer uma aula cirurgia acordada, não foi isso, Lucas? Certo? Perfeito, então, as ordens. Aí podia fazer uma aula, a cirurgia acordada e equipe. Então, vocês trariam, Lucas, né, a neuropsicóloga, a fonoaudióloga, o neurofisiologista, e fariam em conjunto uma aula. O que a equipe de vocês trabalha, os protocolos que vocês usam. É possível lá para frente fazer isso? Claro, com certeza. Doutora, é possível, doutora Gabriela? Perfeitamente, será um prazer. Tá certo. Gente, eu não quero falar, está aberto mais alguém para falar. Tem mais pergunta aí, Bruno? No chat aí tem. Não, no chat não tem mais nada, não. Tem mais Posso falar, Bruno? Você pode Nazareno. falar, claro, pode falar. Você tem a palavra. Chefe, você pode. Você sempre vai ser meu chefe, certo? Nosso chefe. Nosso chefe. Hoje está sendo um dia muito feliz para mim, Nazareno. É mesmo? Aqui... Primeiro, por encontrar com você aí. Oh, que maravilha. Muito bom. Segundo, por ver o Lucas, um ex-residente nosso, dando uma aula tão brilhante. Parabéns. Muito obrigado, professor. Terceiro, por ver o Bruno Costa subindo e fazendo isso. Eu vi com muita satisfação a evolução desse tratamento. Uhum. Um dos melhores momentos da minha vida foi quando nós conseguimos, há 20 e poucos anos, 22, 23 anos, receber o primeiro estimulador. Que isso mudou a face da cirurgia, sobretudo de tumores. É muito difícil evoluir, é muito lento a evolução, você conseguir que a equipe deseje fazer isso e comece a praticar.
Eu fico muito feliz de ver os neurocirurgiões que operam mais no corpo, Bruno, Delarete, Teglati, estarem envolvidos cada vez mais. Dos trabalhos interessantes que eu vi nos últimos anos, foi a supratotal. E estimulei a eles a começar a se fazer. Então, Bruno, você está muito parabéns, vai em frente. Nós estamos da Santa Casa, fico muito satisfeito de ver aqui as psicólogas e os fisiologistas. Nós temos uma dificuldade muito grande em ter esses profissionais no bloco cirúrgico para doentes dos cursos. Espero que o Bruno consiga isso. Parabéns, Bruno, parabéns a todos. Foi um prazer muito participar com vocês. Muito obrigado, professor. Uma honra ter o senhor aqui, viu? Doutora Ciara está lhe mandando um abraço, Carlos. Alô, Obrigado. como vai? Dê um abraço na Celina. Abraço Obrigado. grande, Celina. Muito obrigado. Tudo de bom, viu? Com você também. Até Vamos. mais. Quem mais? Tem mais alguém? Vamos. Cadê meus residentes? Tem pergunta? Meus residentes sempre têm pergunta. E aí, Marcos, tudo bem? Felipe? Tudo jóia. Parabéns pela aula. Eu posso falar? Pode, lógico. Obrigado, Marcos. Parabéns pela aula, viu, Lucas? Parabéns mesmo. Ótimo. Excelente. Bom te ver. Obrigado. Igualmente. Eu só vou divergir um pouquinho do relator em relação ao tratamento adjuvante. Posso? Claro. Pode, lógico. Mas a gente não vai, né, brigar. A gente sabe, foi como o Lucas disse, né? Isso às vezes é motivo de briga, né, das pessoas. Mas, na verdade, eu acho que tem que um pouco. O Dufour, a gente sabe que ele é radicalmente contra a radioterapia, né? Radicalmente. O que eu acho, na minha opinião, hoje? Eu tinha muito essa opinião, realmente, de acompanhar esses doentes, não fazer rádio. Eu tenho mudado um pouquinho em relação a isso, entendeu? Primeiro, porque eu acho assim, qual que é a percentagem de pacientes que a gente consegue fazer ressecção total? Eu acho que nossa percentagem é diferente em relação aos pacientes que a gente vê principalmente em países de primeiro mundo. Não porque eles operam melhor que você, operam melhor que a gente. Porque eles encontram o paciente bem antes da gente. Né? Lesões bem maiores. Então, eu vejo que a gente tem uma percentagem menor. Então, o que eu acho, na minha opinião? Por exemplo, os oligodendros, realmente, eu acho que a gente consegue ressecção total, acompanhamento, mas essa percentagem, eu penso, pelo menos, o que eu vejo na minha experiência, ressecção total, eu consigo, eu acho que menos de 50% dos doentes. É uma parcela menor. Então, os doentes que são oligodendro, na minha opinião, eu acho que são doentes que normalmente, que têm a deleção do P19Q, normalmente eu já encaminho esses pacientes precocemente para fazer quimioterapia. Eu queria que você comentasse isso, não sei se você acha que você faz dessa forma. Os pacientes que têm o IDH selvagem, normalmente eu já indico rádio e quimio simultânea nos pacientes que ficaram resquício tumoral, principalmente nesses. E naqueles que têm IDH mutante, que na minha opinião está a dúvida. Se vale a pena a gente só fazer a rádio, é onde eu tenho a dúvida, ou se já faz uma rádio ou quimio automática. A gente vê que os oncologistas hoje, eles têm uma tendência a fazer mesmo mutante, eles querem já fazer a quimio antes, que eles falam que tem um tempo maior de progressão de doença, de livre de doença. Sabendo, né, que os trabalhos da rádio que a gente tem, o trabalho mais antigo que você citou, que é o RTOG, ele mostrou um tempo livre de doença, mas mostrou queda cognitiva, né, em algumas funções, com o tempo nos pacientes que foram submetidos à rádio. Mas a gente não pode comparar a rádio que foi feita naquela época com o que é feito hoje, na minha opinião. E esse trabalho ele fez uma dose alta de rádio. Apesar de ter feito frações que são feitas hoje, a dose passou um pouquinho. Então, hoje eu penso em indicar um pouco mais, sabe? Rádio do que eu indicava antigamente. Não sei o que você acha, queria que você comentasse, Lucas. Eu queria interromper só para perguntar uma coisa para você, Marcos, que eu não entendi direito. Certo? Nos pacientes que você já indica, mesmo IDH mutado, para uma recepção supratotal, você já indica? Não. Pacientes que ficaram resquício tumoral. Sim, mas que tem IDH mutado. IDH mutado. Então, é perto do total ou subtotal? Subtotal. E tem até que idade? Aí depende. Mesmo pacientes mais jovens, eu tenho uma indicação. Mesmo pacientes mais jovens, dependendo do volume tumoral. Principalmente aqueles doentes que ficaram com volume tumoral grande, principalmente maiores que 15 cc. Eu acho que mesmo jovens vale a pena indicar. Certo. O que você acha, Lucas? Me conta.
Assim, o primeiro ponto é sobre a pacientes... E a gente sabe que é uma discussão hoje que tem entre os oncologistas, né? Os oncologistas discutem muito isso. Eu vou comentar duas coisas. A primeira coisa em relação aos pacientes do Dufour e os pacientes da nossa realidade. Os pacientes do Dufour é difícil comparar porque são pacientes extremamente selecionados. E ele não esconde isso de ninguém, ele fala abertamente. O segredo dos meus resultados é a seleção dos meus pacientes, entendeu? Ele só opera pacientes se o paciente for muito motivado. Eu vi no consultório dele, o paciente, ele meio desleixado, ele tinha pedido para levar uns parentes e o paciente não tinha levado os parentes, aí tinha mandado o cara voltar com os parentes, o cara voltou de novo com os parentes, aí ele não estava tomando a medicação do jeito que ele queria, aí ele falou assim, ó, eu não vou lhe tratar, entendeu? Não vou lhe tratar. Porque assim, ele seleciona o paciente, e ele fala abertamente, o segredo dos meus resultados é a seleção de paciente. E é verdade. Então assim, o que você falou é a mais pura verdade, você não tem como comparar. O Dufour, ele tem 58% de ressecção total mais supratotal. Entendeu? A gente não vai ter isso, a gente vai ter menos isso. Então, esse dilema que você está falando é um dilema que a gente vai enfrentar muito mais frequentemente do que ele enfrenta. Certo? Mas, assim, o que eu talvez, sei lá, talvez eu quebre a cara na frente, mude, mas atualmente eu ainda tenho essa visão mais romântica de tentar adiar a rádio e quimioterapia. Como eu tenho feito? Eu me baseio muito mesmo, como eu falei, em velocidade de crescimento e volume residual. Se o volume residual chegar acima de 15 cc e eu não conseguir reoperar esse paciente, eu vejo que tem 15 cc de tumor, e eu não consigo, nenhuma cirurgia, ter uma ressecção significativa, ou eu tenho uma velocidade de crescimento que realmente está descontrolada, acima de 8, eu acho que tem que indicar quimio em rádio. E aí, nesse caso, aí eu me baseio no trabalho do Buckner, que é o que trabalha. Se você indicou, eu acho que você tem que indicar os dois. Não só um, não só outro. E por quê? Porque o que é que a gente vê? O IDH, quando a gente começa a estudar agora biomas de alto grau, o IDH, ele está praticamente no mesmo bloco de mutação do MGMT. Então, se o cara ele tem uma mutação em IDH, normalmente ele vai ter uma mutação em MGMT. E, normalmente, ele vai se responder bem. Então, assim, respondendo aquela sua pergunta, se você vai tratar com rádio ou com químio, vai químio e rádio. Agora só tem um porém, que eu estou fazendo, tem um paciente que eu estou fazendo isso atualmente. É um paciente que ele tem mais de 15 cc, agora a velocidade de crescimento dele é baixa, e eu não consigo operar atualmente do jeito que ele está. Esse paciente, eu estou tentando só químio neoadjuvante, não adjuvante não, adjuvante, porque eu já tratei ele uma vez. Estou tratando só químio para ver se eu consigo reduzir a área de tumor que está pegando cápsula. Se conseguir, eu acho que vale a pena reoperar esse paciente. Só nesses casos, aí eu acho que valeria a pena só fazer químio e não fazer rádio. Mas só nesses casos. É muito selecionado, é muito selecionado. Eu tenho feito isso que eu te falei, é interessante que... E a doença é uma doença cerebral, né? Eu tenho uma doente minha, que eu operei ela mais ou menos uns 10 anos atrás, ela tinha um oligodendro frontal, sabe? A gente fez uma ressecção ampla, mas mesmo assim, quem me mandou foi um oncologista, o oncologista optou por fazer o PCV. Ele conseguiu fazer o PCV na época, fez o PCV, o paciente evoluiu bem, ela teve uma recidiva no corpo caloso, entendeu? Aí que ele fez a rádio, encaminhou para a rádio. Depois ele me mandou a doente que apareceu uma lesão no ângulo ponto cerebelar. Aí ele falou, Marcos, não tem jeito de eu fazer nada. Operei oligodendroglioma. Interessante. Não sei se você já viu isso, entendeu? São metástases por via licórica. Cêntrico, né? Bioma muito cêntrico. Possivelmente muito cêntrico. Isso aí 10 anos, 8 anos depois. É uma coisa que a gente não vê normalmente no oligodendro. Mas no espaço subaracnoide. Entendeu? E aí tinha não foi progressão, não foi progressão intracerebral. Foi progressão no ângulo ponto do cerebrão para o aracnoide. A lesão era totalmente intraaxial, essa lesão que surgiu no ângulo ponto, e foi muitos anos depois. Foi muitos anos depois, entendeu? Essa recidiva dela foi 6, 7 anos depois, entendeu? Não sei se você já chegou a ver isso lá, Lucas, com o pessoal do Dufour. O que você acha disso? Eu acho que a doença é cerebral, você tem a mutação de DH. É interessante, porque você tem uns que são bem mais infiltrativos que outros.
E, assim, tem um paciente que eu operei que ele tinha no frontal direito, ele tinha 4 lesões. Aí você fala, é um glioma multicêntrico. Mas, assim, se você considerar que você não está vendo muita coisa, se você considerar que tem tumor além dos 2 centímetros, ele está tudo junto, entendeu? E aí tem progressão realmente de fibra branca, tem progressão que você não está vendo. Entendi. Mas um caso como esse, de ir na fossa posterior, eu nunca tinha visto, não. E agora essa doente, ela voltou, a lesão progrediu novamente no corpo caloso, entendeu? E eles vão ver se faz rádio, o que eles fazem, entendeu? Agora é interessante esse caso. E a conduta, eu acho que no algodendo tem feito químio só, antes de tentar a rádio, sabe? Segurar a rádio um pouquinho. A mesma paciente do corpo caloso agora é a mesma do ângulo ponto? É. A mesma doente. Deve estar fazendo 10 anos. Ela já cerebral. É aquele trabalho que eu falei de células que são produção de células-tronco, que já vem com a mutação, que já nascem e que vão progredir. Entendeu? Eu acho que o glioma de baixo grau é uma doença cerebral, não é a doença, como o Lucas falou, não é a doença focal. É a doença cerebral. É uma doença cerebral. E como os pacientes estão vivendo mais tempo, a gente vai começar a ver umas coisas que a gente nunca viu antes, entendeu? Exatamente. O Dupont, ele disse que tem um sonho, que é publicar, estava conversando de um consultório, né? Ele quer publicar uma série antes de se aposentar, né? Que é uma série, ele pegar os supratotais, porque existem supratotais e subtotais. Ele começou a publicar o supratotal, que era supratotal. Tem o perto do total também, né? Certo? Total, né? É porque tem supratotal e supratotal. Tem a série do Bello, que é italiano, ele considera supratotal se a cavidade for maior do que o tumor original, entendeu? E o Dufour, aí o Lourenço Bello pegou e publicou uma série com 300 casos. Aí o Dufour, ele pegou assim, e a série do Dufour tinha 15 casos, a primeira que ele publicou. É porque o total, o supratotal do Dufour, quando ele começou, era supratotal com margem de 2 centímetros, entendeu? E o que ele quer publicar é justamente uma série de supratotal com uma margem boa, de 2 centímetros, e dizer que existe a chance de curar esses pacientes. Ele diz que tem uns 12 a 13 pacientes com uma margem dessa que tem mais de 20 anos de segmento sem nenhum sinal de recidiva. Entendeu? Que é o quê? É ponta de temporal direito, é ponta de frontal direito, ponta de temporal esquerdo bem pequenininho, entendeu? Que aí ele acha que existe alguma chance, mas tem que ser muito precoce. E é interessante, e para conseguir isso, existe toda uma campanha na França, que foi até quando eu estava lá, ele estava nessa luta. Eles publicaram 5 artigos sobre esse tema, que é sobre rastreio de glioma. E eles conseguiram. Atualmente, o povo francês tem direito a uma ressonância entre os 18 e os 40 anos. Se você quiser fazer, você pode fazer para prevenção. Aí o doente chega, né? Aí o doente chega, exatamente. E você considera supratotal a partir de 2 centímetros de margem? Não. O que você considera como supratotal? Eu considero supratotal uma classificação que o Berger usa. Se a cavidade for acima de 115% do volume original. Entendi. Mas, assim, é aleatório. O próprio Dufour, depois que ele publicou essa série, e o Lourenço Bello veio publicou uma série com 50 vezes mais casos, o próprio Dufour ele publicou uma série com mais supratotal, com um critério bem mais frouxo, entendeu? Entendi. É interessante, você falou da eletrocortiografia. Uma vez eu vi uma vez o Berger operando um glioma, ele faz a eletrocortiografia, mas ele tem um sistemazinho, uma aranha dele que é reesterilizável. Aí ele fala, quando ele está operando, ele fala, isso aqui eu tenho, é reesterilizável, só que é barato pra caramba. Então parar de produzir. O pessoal de Porto Alegre faz a aranha, o Paglioli, conversando com ele passa o manual de instruções da aranha, porque na epilepsia a gente vê o preço. Uma grade de eletrodo subdural custa 20 e poucos mil reais. Tem como, Cada strip vai custar por volta de 3, 4 mil. Agora, nada pode ser reesterilizado por questão sanitária. Então, assim, não tem como. Mesmo lá no Inclusive, nós estamos criando eles próprios as grades deles, porque o negócio é inviavelmente, do ponto de vista financeiro, é inviável. O pessoal de Los Angeles, em epilepsia, eles colocam um simulador vagal
antes de fazer estimulação profunda, uma monitorização profunda, porque a monitorização é muito mais cara que o estimulador vagal. Então, assim, a coisa perdeu a lógica. Outra coisa também, Lucas, que eu gosto também muitas vezes, é de usar no SUS é difícil, né, da gente fazer, porque a gente precisa do neurofisiologista, né, na sala, e é mais difícil a gente ter isso, mas o que eu gosto também é fazer aquele protocolo que a gente usa com o estimulador monopolar, que de acordo com a amperagem você tem uma noção da distância, né, que você está das fibras. Entendi. Você chega a usar isso aí? O que você acha? Eu tenho utilizado. O que a gente faz? A gente faz com bipolar. A gente é só bipolar, Marcos. E aí a gente usa. Normalmente, esses tumores eles estão próximos da porção ventral do giro pré-central, né? A gente expõe essa região e que é a área mais fácil de conseguir uma resposta, um achado, né? Um achado positivo no mapeamento. E nessa região, que é o que é a parada da fala, né? Que é o que eles chamam de speech arrest, nessa região a gente define qual é o valor de amperagem que vai ser utilizado. E aí vai ser essa amperagem para o resto do procedimento. Principalmente para subcortical. Para subcortical, às vezes eu uso um monopolar, que esse monopolar ele tem até que ter um aspiradorzinho, tem um médico tem um aspiradorzinho. O que eu faço? Eu peço para o neurofisiologista, põe 10 miliamperes. Sim. Que 10 miliamperes eu sei que eu estou 10 milímetros das fibras. Sim. Né? E aí, a hora que ele acha, tá aqui. Aí eu falo, então tá, põe 6 agora. Aí eu vou diminuindo. Quando tá em 4, aí eu paro. Aí eu vou menos que vocês, né? Porque vocês, eu acho que vocês vão mais próximos das fibras, né? Tanto vai mais próximo que o paciente tem mais sequela imediata, né? Tanto é que aquela série do Belo tinha 90% de déficit imediato. O estimulador aspirador é interessante. Eu utilizei uma vez para fazer com o paciente dormindo, só a resposta motora. É interessante. É bom para o motor? O melhor é para o motor, né? Sim. Então, minha gente, quem tem mais perguntas aí? Alguém tem mais perguntas? Cadê os residentes? Se apresentem aí. Eu sou o residente tal, tenho... O Nazareno já foram dormir, que você tem que acordar cedo. Mas eu tenho os meus aqui ainda na linha, senão o jogo come duro. Como é que é, Felipe Marinho? Lucas, parabéns pelo artigo, viu? Muito bonito o vídeo, viu? Obrigado, mano. Bonito demais. Felipe, tudo bem, Felipe? Oi, Felipe? tudo bem? Aí, Felipe, tudo bem? Tô vendo. Vamos lá, Felipe. Como é que estão aí? Quais são as suas dúvidas? Uma dúvida que eu fiquei, assim, então, parabéns para o Dr. Lucas pela aula, brilhante aula, muito atualizada, esclarecedora. Na programação cirúrgica, o senhor se programa baseado na imagem ali do flare e, assim, ressecando a lesão que se programou a ressecar. No pós-op, o senhor pretende ter uma ressonância quanto tempo depois para ver o grau de ressecção, a quantidade e assim o resíduo que ficou. E esse resíduo tumoral, ele é baseado, porque o flare ele já vai estar alterado nessa nova imagem. Se esse resíduo tumoral ele é baseado naquele flare de uma cirurgia passada, porque às vezes o flare, macroscopicamente, a gente não observa o que a gente ressecou. E aí a gente baseia numa imagem, então, para ressecar. Não sei se eu me entendeu, se eu fui claro. A ressonância pós-operatória até 48 horas, o flare ele é até confiável, sabe? Para você estimar. Agora, eu concordo contigo que ele não vai estar tão bom. Se você pegar as séries atuais, todos eles têm uma tendência a utilizar, para definir realmente o grau de ressecção, a ressonância de 3 meses. A gente pode até estipular com a ressonância imediata, que é o que a gente faz, mas o ideal é você calcular baseado na ressonância de 3 meses, que já não tem tanto artefato cirúrgico pós-operatório. Não sei se era isso que você tinha perguntado. Alguém mais? Sim, também. Obrigado. Tem mais aí, algum outro? Cadê o R4? Thales? Tá ainda aí, Thales? Oi, tô sim. E então? Doutor Lucas, parabéns também pela aula, viu? Muito boa mesmo. Obrigado. Eu queria só
tirar uma dúvida, até o doutor Nazareno também falou um pouco sobre isso, mas assim, queria ver realmente sua posição, que o senhor deixou bem claro que os gliomas de baixo grau, eles não são uma doença benigna, né? Isso tem que ficar na nossa cabeça, que tem que considerar mais como lesões pré-malignas. Em vários fluxogramas que quando a gente estuda, a gente ainda vê, assim, no fluxograma de tratamento, as possibilidades, né, de observação também, e de tratamento de observação, de biópsia e a cirurgia, né, com ou sem complementação da rádio e da química. Então, eu queria saber, na sua opinião mesmo própria, se cabe ainda hoje em dia, em algum tipo de paciente, algum perfil de paciente, o tratamento de observação, apenas observacional ou da biópsia, entendeu? Tem os gliomas de linha média, né? Os gliomas que tem a mutação H3K27M, nova classificação, eles são terríveis. Esses, aí a gente faz, vale a pena só biopsiar, vale a pena só observar. Eu peguei um paciente recentemente que tinha um glioma de linha média, que era bitalâmico, horrível. Aí, realmente não tem o que operar, né? Aí é só observar mesmo. Entendi. Mas, por exemplo, pacientes com fatores prognósticos de baixo risco, por exemplo, idade abaixo de 40 anos, tumores pequenos, só que em áreas eloquentes, mas paciente assintomático também. Mesmo com... Esse é justamente aquela ideia da série do Buffon que ele publicou com lesões incidentais, né? E tentou uma ressecção máxima em lesões incidentais. Acho que é essa a tua pergunta. Isso. E ele mostra realmente operando lesões incidentais em área de Broca, área de Wernicke, com boa ressecção imediata. Como ele também mostra que, às vezes, nem tudo são flores, como aquele de reoperação, em que ele mostra que você conseguiu uma ressecção limitada, mas daqui a uns 2, 3 anos você consegue uma reoperação para melhorar a evolução. Mas eu acho que merece tentar, porque em alguns casos você consegue uma ressecção muito boa daquelas lesões. Ok. Bom, minha gente, nós vamos ficando assim. Eu queria convidar vocês, viu, Bruno? Você também, todos. Na próxima terça-feira, eu combinei com o Dr. Igor Facchini, que é o nosso presidente da Sociedade Nordestina de Neurocirurgia, e quem realmente trabalha com tumores bastante, lá no Pernambuco, lá em Recife, para que ele fizesse para a gente o manejo dos gliomas de alto grau. Eu estou convidando vocês para participarem junto com a gente. Pode ser, Bruno? Ô, Nazareno, infelizmente, na terça que vem, nós vamos ter uma aula do GAP, lá de Brasília, sobre escafismo. É um tema que eu não gosto de jeito nenhum, mas não vai ter jeito, que já está marcado. Tá certo, mas fique à vontade, né? Vou deixar... Se tiver algum candidato a neurocirurgião infantil aí, vai ter escafismo no ano que vem. Tá certo. Na neurocirurgia infantil, vamos ver. Muito obrigado. Lucas, conto contigo também, se você não quiser ir no desafio. Prazer, professor. Participar aqui nos tumores. E Marcos também vai no desafio, o Marcos Telaré? Uai, tem que ir, né? Não tem jeito, né? Senão o Bruno me expulsa do serviço. Bruno, você é malvado, hein, Bruno? Mas nem eu gosto, só o Franco que cadê o Batista? Tá aí, daí pode pedir o Batista, cadê ele? O Batistão até saiu para não participar da aula de raspismo, para ninguém chamar ele. Mas obrigado pelo convite, viu, Nazareno? A gente tem que convidar mais aulas juntos. Muito obrigado. Toda terça e quinta a gente tem esse movimento. Eu vou mandar o link é o mesmo, não tem problema. O link da quinta e o link da terça. O link da terça é esse que eu mando para vocês e o link da quinta é outro também, certo? Mas aí, quando vocês quiserem entrar, fica lá guardado no dia que vocês quiserem. Já não estou fazendo nada, vamos ver lá o que é que os meninos estão fazendo em Teresina. Aí a gente sempre tem na reunião de quinta-feira, interessante que tem sempre um artigo novo, o pessoal falando, tem uma aula de anatomia com o Ricardo tem um trabalho no laboratório muito bom em Nova York, junto com o Isolan, com o Gustavo Isolan, e ele faz as aulas de anatomia. Né? Então fica muito bom. Né? Eu quero agradecer a todos vocês pela participação. Lucas, muito obrigado mais uma vez, viu? Conte com a gente. Viu? E tudo bem, gente. Até lá então, né? Um abraço a todos. Um abraço, Marcos. Um abraço, Bruno. Um abraço, Bruno. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.